do Ribeiro. Aqui falamos sobre direito penal, falamos sobre gestão de escritório e advocacia e outras atualidades. Saudações cordiais a você que ainda não me conhece. Meu nome é Ribeiro, sou advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. E o nosso canal Notícias do Ribeiro precisa da sua inscrição, do seu comentário, do seu compartilhamento. Já temos aqui alguma coisa como 500 vídeos, mais de 2.000 inscritos e vamos continuar crescendo, levando o conteúdo que agrega para você. Vem comigo para mais um vídeo que preparamos para você. Eu queria te perguntar, doutor Ribeiro, qual foi o caso mais desafiador e por que foi desafiador na sua carreira, mas antes eu queria ter uma coisa que você me falou e que me chamou muita atenção, foi com relação ao calote. Todo advogado já tomou calote. No civil, normalmente se faz um contrato de honorários, se paga uma entrada e um parcelamento. E aqui, como nós falamos muito para jovem advocacia, tem muitos jovens advogados que têm uma importante audiência aqui no nosso podcast, eu queria que o colega falasse, dando aqui algumas dicas. Como é que se cobra na advocacia criminal? Quais são as cautelas que se devem ter para não tomar o calote do cliente? Bora falar de calote para jovem advocacia e depois de dois casos mais desafiadores da nossa carreira. Muito bem. Primeiro de tudo, eu nunca trabalhei sem contrato. Ocorre que, quando é possível contratuar? Quando o cliente vem no seu escritório. Se é madrugada, cliente está na delegacia, tem como você fazer contrato. No máximo, você leva uma procuração para ele poder assinar. No máximo. Porque o contrato, veja, como é que você coloca a qualificação dele que você não tem, dia de pagamento, forma de pagamento, o ajuste, você não consegue fazer essa discussão, né, previamente. É necessário ele ali, calmo, tranquilo, sereno, para você dizer, você pode pagar X, Y, Z? Como é que você vai pagar? É boleto, é Pix, é TED, enfim, é sinal de fumaça? Vai pagar em carro, moto, panela velha, maçã do amor? Pois é sobre isso. Então, a você, colega da advocacia, jovem advogado e também mais experiente advogado, nunca trabalhe sem contrato. Porque você trabalhar sem contrato, quando der ruim, fica difícil. Tanto para você cobrar, porque eu atendi também um estelionatário e ele deu o contrato, ele assinou o contrato, entregou o cheque, protestei o cheque e também não recebi, tá? Também não recebi. Caminhando agora para dois temas assim bastante desafiadores, eu lembro que no início da carreira eu peguei um caso de estupro de vulnerável. E eu tenho muitos no nosso escritório. De cada 10 casos criminais que eu tenho no escritório, 6 ou 7 é na defesa de crimes contra a dignidade sexual. Que vai variar, né? Do estupro de vulnerável, apenas estupro e outras coisas, que pode ser lascívia, dentre muitos outros. Muito bem. O nosso cliente jurou para nós, de pé junto, que não tinha feito absolutamente nada. E, puxa, o advogado ele precisa confiar, acreditar no seu constituído. Até porque, sobretudo, quando nós estamos falando de acusação, seja com base na Lei Maria da Penha, seja com base no 213 até o 217, que são os crimes contra a dignidade sexual, dificilmente você consegue produzir a prova negativa. Porque às vezes aquilo se deu entre ou dentre 4 paredes. Então não tem uma testemunha ocular, não tem uma gravação, não tem uma terceira pessoa, né? Óbvio, salvo raras exceções. E aí, em audiência, o que aconteceu? Veja que interessante, acho que aqui é um case para todo jovem advogado tomar conhecimento. Começou a audiência, o juiz interrogou o réu. Pegou o vídeo, roda o vídeo. Essa casa é sua? Sim, é minha casa. Roda mais um tantinho. Esse ambiente aqui, onde que é? É o meu quarto. Bom, roda mais um tantinho. Ele ia parando, né? A cada 2, 3 segundos, parava, pausava.
essa cama aqui, essa é minha cama, a cama do casal. Muito bem, solta o vídeo. E aí no vídeo mostrava ele tocando as partes íntimas, a genitália da filha de 14 anos. E aí nós estamos diante de uma prova cabal, irrefutável, porque, veja, a casa é dele, ele reconhece o quarto como sendo dele, a cama como sendo dele, e tá ele e a filha dele. Então veja, olha que situação. Por óbvio, é bem verdade que você pede a absolvição, você pede as atenuantes, você pede a desclassificação das agravantes e tudo mais, mas enfim, ele foi condenado a 22 anos e, em alguma medida, a companheira dele, que num primeiro momento não efetuou a denúncia, tomou uma condenação de 20 anos. Então nós temos um caso bastante desafiador e que em alguma medida acaba impactando um pouco o emocional do advogado. Então na advocacia criminal ele precisa estar preparado. Então nós tivemos numa questão de júri homicídio e fomos investigar, fomos no cabaré que é onde o cliente estava, fomos no motel onde efetivamente ele acabou matando, né, o camarada. Dizem que agora não é mais trans, né? Como que é o nome agora? Não é mais... É trans. Então falei certo. Vamos prosseguir. Qual é o segundo caso? Bastante desafiador. A diretora de escola se formou junto comigo. E aí ela falou, doutor Ribeiro, defende esse meu amigo. Falou o nome do amigo. E aí o que acontece? Ele trabalhava na administração pública, na docência. E aí o que acontece? Ele e mais 3 ou 4 pessoas foram para um restaurante. Nesse restaurante, estava ali todo mundo almoçando, jogo do Brasil, um tomou caipirinha, outro tomou uma cervejinha, outro tomou ali um drink. Muito bem, terminado ali o almoço, pediram um cafezinho. E aí nesse café, o que aconteceu foi, ela pediu uma água. E aí combinou os dois de irem para um motel. Bom, as pessoas adultas, capazes, em pleno gozo da sua faculdade mental, pode, com toda liberdade, se dirigir a um motel e fazerem o que quiser, inclusive apenas conversar. Muito bem. Transaram, tudo bonito, maravilhoso. Ele deixou a moça na esquina de casa. Passa da meia-noite, a mulher, numa briga, numa contenda, numa discussão acalorada com o marido, vai até a delegacia e diz: olha, o fulano me estuprou. Bom, abuso de estupro, né? Estupro, estamos aqui diante de um estupro de vulnerável. Porque ela dizia estar dopada, ela dizia não ter sabido de nada. E aí o caso chega para mim, no dia seguinte, a pessoa com o boletim de ocorrência chega para mim e fala: doutor, é verdade que eu fui com ela no motel, mas não é verdade que eu a estuprei. Tá bom. Permite eu investigar? Vamos investigar. Para caminhar um tiquinho mais rápido. Fomos na delegacia, o boletim não tava. Fomos na segunda, fomos na terceira. Voltou para uma das primeiras que nós tínhamos ido. O boletim foi para lá. Muito bem. Eu falei pro delegado: foi aberto o inquérito? Ele falou: não, ainda não, mas vamos abrir. Vamos instaurar já hoje mesmo. Falei: doutor, eu estou aqui comprometido com a verdade. Em que pese o meu cliente seja o acusado, quero trazer ao senhor todas as provas que Vossa Excelência entender ser adequado e necessário para poder trazer aqui a elucidação dos fatos. Resumindo, tinha 3 outras pessoas junto com eles na mesa e todos vieram no nosso escritório com base num provimento, salvo o melhor juízo, 118 da OAB Federal, em que o advogado pode produzir, fazer, desenvolver uma advocacia defensiva, uma investigação defensiva. O que é isso? Ele vai no local, vai no motel, faz as fotos, ele vai, seja na viela, na favela, e conversa com moradores, ele vai na rua, vê a iluminação, vê o ângulo, vê isso, vê aquilo. E foi o que eu fiz. Fiz todas essas diligências. Fui até o motel, pedi o comprovante, e tava lá o comprovante, que eles pediram 2 águas. Bom, se só ele se pediu 2 águas, não foi só ele que bebeu água, porque se pedisse uma, daria para dizer só ele bebeu ou então dividiu, mas tinha 2 águas, 2 chocolates. E ele me disse: olha, durante a estadia no motel, ela atendeu o telefonema do marido, porque ela dizia que tinha um casamento aberto. O que é aberto? Transa com quem quiser, só precisa voltar para casa. Muito bem. E aí nós fomos desconstruindo
Com o comprovante, o ticket do motel mostrava 2 chocolates, 2 águas. E as outras 3 testemunhas diziam, olha, primeiro, ela tentou passar o braço assim em mim. Eu não quis. Ela foi no outro camarada e roçou na perna dele. Era o meu cliente. Meu cliente, motel na vida dela. Muito bem. Conseguimos trazer várias provas para o delegado de modo a demonstrar que, ela estava em pleno gozo da sua faculdade mental, que ela estava lúcida, que de fato houve a transa, porém, todavia, consensual. Houve 0 de estupro de vulnerável, de modo que conseguimos arquivar o caso. E já tivemos outros casos de estupro onde conseguimos produzir a prova negativa. Qual foi? Um belo dia, um rapaz recebe uma jovem na sua casa e ela dizia, eu sou maior de idade. Eu trabalho numa pizzaria até às 24h30, ou seja, meia-noite e 30. Ela estava num app só para maior de idade. Quando ela retorna para casa dela, depois de 2 dias, em outra comarca, para a região do ABC, a homicídio está procurando ela, porque a família foi na delegacia e falou, minha filha sumiu. E aí ela falou, não, que sumi? Tava na casa do meu namorado. Como? Meu namorado. O que é que vocês fizeram? Vocês transaram? Oh, à vontade. Pois é, a menina só tinha 16 anos. Estupro de vulnerável no lombo do meu cliente. E aí nós conseguimos demonstrar pelas conversas e a tese construída pela excelentíssima, digníssima doutora Kate foi erro de tipo. O que é erro de tipo? Ele transou, namorou com a jovem acreditando que ela tivesse 18 anos. Primeiro, porque ela tinha um corpão muito bonito e desenvolvida. Segundo, porque ela disse ser maior de 18 anos. Terceiro, porque ela trabalhava para além das 24 horas. Quarto, ela veio de uma outra comarca para a casa dele, de livre e espontânea vontade. Quinto, ela estava num app, num site, só para maiores de 18 anos. E aí fica a pergunta, tu não pegava? Eu não pegava? Eu não, que eu já tenho uma namorada linda e bonita, maravilhosa, sou advogado.